Olá, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo. Faz um tempinho que eu tô sumidinha daqui. A minha bebezinha, ela ficou doente esses dias, essas últimas semanas. Ela tava bem ruinzinha, então ela não tava dormindo, nós também não. Então tava bem corrido, tava bem difícil. Tive também alguns compromissos que eu fiz na minha igreja, então por isso não deu tempo de eu vir aqui. Mas hoje eu tô aqui para fazer esse vídeo. O Senhor colocou esse tema no meu coração já faz alguns dias, mas só hoje eu consegui vir falar sobre ele aqui para vocês, tá bom? E o versículo de hoje se encontra lá em Eclesiastes, o capítulo é o 8, o versículo é o 11, e diz assim: Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Quando a palavra de Deus fala que Deus ele não executa o juízo imediato sobre a má obra, é porque muitas das vezes não estamos preparados para receber aquela correção naquele momento, aquela disciplina. E aí, o que acontece? Por conta dessa demora no juízo de Deus, dessa demora para que venha essa correção, para que venha essa disciplina, o ser humano tende a cair no erro de achar que porque ela está demorando, ela não vai vir. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, ele esquadrinha os corações e ele retribui a cada um segundo as suas obras. Então, essa palavra, ela deixa muito claro que o juízo, ele vem. Só que muitas das vezes ele demora, porque o Senhor, quando ele demora em trazer o juízo sobre nós, a disciplina sobre a nossa vida, muitas das vezes é porque não nos suportamos naquele momento. Não temos estrutura emocional, espiritual, para poder suportar a disciplina e a correção do Senhor naquele momento. Então, por isso que muitas das vezes o Senhor demora muitos anos, muito tempo para que ele discipline, ele corrija um filho. Só que muitos caem no erro de achar que porque a disciplina não vem, temos autorização de continuar errando, de continuar pecando. Porque o Senhor, ele tem misericórdia, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. Mas nós não devemos usar dessa misericórdia de Deus como uma muleta para continuar no erro. Porque é verdade, o Senhor, ele nos perdoa, o Senhor, ele nos aceita. Só que não devemos pegar essa bondade, essa misericórdia, como se Deus não fosse justo. E para cair nesse sentimento de que não vai vir a justiça, é muito fácil porque somos humanos. Qual que é a tendência do ser humano pensar? Ah, se Deus quisesse me punir, ele já teria punido. Ah, Deus não se importa. Então, eu posso continuar no erro. E não é difícil, porque somos humanos. Estamos sujeitos a esses tipos de sentimentos. Por isso que o Senhor, ele nos chama ao arrependimento. A demora de Deus em executar a sua justiça é justamente para dar tempo para nós nos arrependermos, para nós nos voltarmos para Ele. E não uma justificativa para continuar no erro. E muitas das vezes caímos nesse lugar e continuamos errando. Só que quanto mais tempo erramos, quanto mais tempo permanecemos no erro, não nos arrependemos, mais grave, mais intensa será a correção, será a disciplina e será o juízo. Então, quando o Senhor, ele traz uma verdade sobre o pecado, ele faz nós entender, porque Deus, ele usa as pessoas, ele na igreja, a palavra, ele fala o nosso coração. Só que muitas das vezes nós endurecemos tanto o coração que aquilo que fazemos de errado, aquilo que desagrada ao Senhor, passa a parecer comum para nós, a parecer normal. E aí é como se cauterizasse a nossa consciência, a ponto de que aquilo que errávamos e sentíamos tristeza, nem tristeza sentimos mais. Ou, se não sentimos tristeza, mas não mudamos, porque não temos consequências imediatas. Só que a palavra de Deus diz que o Senhor, ele retribuirá. Só que ele demora, porque ele é bondoso, ele é misericordioso. Só que essa passagem aqui, ela também não nos dá autorização para julgar e para condenar ninguém. Por quê? Porque quando a palavra fala que o Senhor, ele demora em executar o juízo sobre a má obra, ele fala isso porque todos nós, em algum momento, vamos ser disciplinados.
Estamos sendo corrigidos, confrontados, disciplinados o tempo todo. É o tempo todo. De formas diferentes, em áreas diferentes, mas nós todos somos disciplinados. Porque a palavra diz que Deus, ele corrige o filho que ele ama. Então ele está nos corrigindo o tempo todo. E quando Deus, ele fala para nós não julgarmos o outro, é que quando o outro está sofrendo uma disciplina, como não sabemos o que está acontecendo, o porquê daquilo, não devemos julgar e olhar pelo olhar da empatia. Porque quando olhamos para o lugar da empatia e entendemos que nós também somos disciplinados o tempo todo, entendemos que o outro ele também está no processo dele. E outra coisa, nunca sabemos o motivo da disciplina. Tem pessoas que estão sendo disciplinadas por conta de erros e outras estão sofrendo provações e algumas coisas que acontecem na vida dela porque o Senhor está mudando o caráter. Porque o Senhor não tem prazer em castigar os seus filhos. Só que a disciplina, a correção, ela é necessária. Porque é ela que molda o nosso caráter. Quando eu olho para a minha vida há 10, 15 anos atrás, eu percebo que toda disciplina, todo choro, toda lágrima, toda dificuldade que eu passei foi importante para o meu crescimento. Porque eu julgava, eu apontava, eu condenava. Eu ainda sou sujeita a essas emoções? Claro que eu sou, porque eu sou humana. Só que eu fui tratada. O Senhor trabalhou no meu coração. Eu já não sou inocente mais, eu tenho conhecimento e um entendimento da palavra. Eu sei que entristece ao Senhor. Eu sei o momento em que eu tô querendo julgar. O momento em que eu tô querendo falar algo que desagrada ao Senhor. Só que é como se fosse um freio. O entendimento faz isso. Com o entendimento que nós temos, o Espírito Santo nos freia. E no momento que vamos errar, o Espírito Santo ele nos alerta. E aí cabe a nós se vamos continuar ou se vamos refazer a rota e mudar de atitude. E mudar as falas. Porque tem pessoas que estão passando por provações, enfermidades, porque o Senhor está mudando o caráter, está gerando humildade. Tem uma coisa que eu ouvi esses dias e é muito verdade isso. Que quanto mais rico, quanto mais alto o Senhor vai te colocar, mais humilde você tem que ser. Até porque, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais influência, se não dinheiro, quanto mais influência você tem, maior a chance de você não precisar do Senhor, porque você já tem tudo, você já alcançou tudo. Já alcançou a posição, já alcançou talvez o dinheiro, talvez o status. Então precisamos ter essa humildade. E as provações, as enfermidades, algumas coisas que as perdas na nossa vida acontecem justamente porque precisamos adquirir essa humildade. E como humanos falhos, errantes, como nós não aprenderíamos de outra forma, porque somos humanos, o Senhor usa de mecanismo que vai gerar dor, porque a dor é um mecanismo que mais trabalha no caráter do homem. Então ele vai usar desses mecanismos. E às vezes não entendemos e nos frustramos e aí achamos que é sobre a nossa identidade. Às vezes as pessoas julgam achando que o nosso valor está nisso e não está. E quando olhamos pelo olhar da empatia, entendendo que nós estamos sendo disciplinados e muitas das vezes nem nós entendemos porque estamos sendo disciplinados, porque estamos passando provações, porque estamos passando perdas, quem somos nós para julgar o outro? Porque a verdade é que Deus, ele esquadrinha os corações, ele conhece as motivações, as intenções, ele conhece, ele entende o que está fazendo. E as motivações podem ser totalmente diferentes. Alguém pode ter perdas porque era orgulhoso e arrogante. Outros podem sofrer perdas e ajudava todas as pessoas e fazia o bem. Claro que dirigido pelo Espírito Santo, mas aquilo que estava no alcance fazia e também sofreu perdas. Quando o Senhor nos chama para não julgar, é por isso. Não conhecemos as motivações, as intenções, o porquê daquilo está acontecendo. E entendendo isso, temos que ficar calados para não correr o risco de abrir a nossa boca e ferir ainda mais as pessoas. Porque tem pessoas que estão passando por enfermidades e não entendem, tem outras que estão sendo corrigidas. E não temos como saber. E não temos que saber mesmo, porque o julgamento não cabe a nós. É a mesma coisa o pecado. Às vezes a pessoa fala assim, o Senhor me revelou o pecado de alguém.
Raramente o Senhor vai fazer isso. Eu não acredito nisso de que, Deus vai ficar falando do pecado de alguém para você o tempo todo. Ele não vai, ele vai falar dos seus. E ele pode até falar do pecado de alguém, mas quando Deus ele fala do pecado de alguém para você, ainda assim é para você o servir. É para você ir até essa pessoa, confrontar ela com a palavra, com a verdade, mas com amor. Porque o Senhor ele não quer destruir essa pessoa. Ele não quer jogar ela fora. Ele quer restaurar, ele quer transformar, ele quer que ela se volte para ele. Então até nisso temos que ter esse cuidado, porque o Senhor, quando ele nos chama para fazer a obra, é para servir o outro, é para amar o outro, é para cuidar do outro. Só que o juízo de Deus, ele vem independente se nós queremos ou não. Passe o tempo que passar, o Senhor ele executa o juízo. Tem consequências que são pelas nossas atitudes, diferente do juízo. Às vezes a pessoa pode perguntar assim, mas não é a mesma coisa as consequências e o juízo? Depende, porque às vezes a pessoa erra e aí vem as consequências imediatas. Um adultério, por exemplo, a pessoa adultera e após esse adultério já vem algumas consequências. A pessoa entra em depressão, essa pessoa começa a ter perdas, começa a acontecer algumas coisas. Isso é as consequências imediatas das escolhas dela. Só que tem o juízo de Deus. E aí o juízo de Deus é ele quem determina. As consequências vêm das atitudes, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. A lei da semeadura, ela é uma lei. Ela é executada nós querendo ou não. O juízo de Deus depende também do nosso arrependimento. Porque quantas vezes vimos na palavra de Deus que o Senhor falava, em Jeremias, fala que o Senhor, numa passagem, fala assim, que se o povo se voltasse de coração sincero e se arrependesse, se voltasse para ele, o Senhor também se arrependeria da destruição que havia anunciado. Então, muitas das vezes, o Senhor, ele vai tirar o juízo ou vai amenizar. Igual em Nínive, Deus mandou Jonas ir até Nínive pregar. E quando ele pregou, o povo se arrependeu, se vestiu de saco, se cobriu com cinza, que naquele tempo simbolizava tristeza, arrependimento pelo pecado. E o Senhor mudou de ideia. E o Senhor não destruiu aquele povo. Assim mesmo somos nós. Só que tem coisas que vai gerar consequências. Vão gerar o juízo de Deus. Tem uma passagem também que fala que o Senhor ele se dirige a Jeremias e ele fala e ele começa a descrever os pecados do povo de idolatria, de injustiça. E aí o Senhor ele faz uma pergunta retórica para Jeremias. O povo faz isso, isso, isso. Como eu, sendo justo, não vou punir? Porque o Senhor não odeia o homem, mas ele odeia o pecado. Ele vai executar o juízo porque ele é justo. Assim como ele não poupou Cristo, não por quem Cristo era, mas por causa do pecado que ele abomina, que estava sobre Cristo. Ele moeu ele naquela cruz. Assim como ele fez isso com Cristo. Quando chegar a nossa vez, nós achamos mesmo que o Senhor vai nos poupar? Só que há uma esperança, porque o Senhor não tem prazer. Assim como nós não temos prazer em castigar um filho. Por que nós corrigimos? Por que nós disciplinamos? Para que seja transformado. Para que o caráter seja moldado, não é assim? Para que retorne. Para que cresça. Alguém saudável, alguém que dá um bom testemunho. Alguém que edifica. É por isso que nós corrigimos os nossos filhos. Nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Se nós que somos maus, corrigimos, não para destruir, não fazemos isso com prazer, muitas das vezes corrigimos, batemos e sentimos tristeza, muito mais o Senhor que é bom. Mas o juiz ele precisa ser executado para que haja transformação, mas não é para destruir. É para restaurar. E quando nos arrependemos, o Senhor nos restaura.
É um processo difícil de correção? É difícil. Ser corrigido, ser confrontado, ser disciplinado é difícil. Mas ele produz frutos de glória, frutos de honra, gera bom testemunho e serve para que tenhamos empatia com o outro. Porque quando temos empatia? Quando já viemos de um lugar de dor e talvez alguém lá na frente vai passar por uma enfermidade que você está passando, não vai entender. E aí você vai olhar, você vai ver às vezes a pessoa murmurar e questionar. E talvez o Senhor vai usar de você e você vai falar assim, eu já passei por isso. Eu sei o que é. Não é sobre isso. E você vai ser boca de Deus na vida daquela pessoa e vai trazer resposta para aquilo que às vezes ela está questionando dentro dela e que ela não consegue entender. Porque muitas das vezes não entendemos. E muitas das vezes vamos até ser consolados por alguém. Mas talvez o entendimento não vai chegar, porque muitas das vezes não é para a gente entender, é para a gente confiar. Muitas das vezes o Senhor nos corrige, tira algumas coisas de nós. Muitas das vezes não é por causa que o coração é mau. Tem momentos que somos orgulhosos, que todos somos arrogantes? Tem. Mas tem momentos que às vezes sofremos perdas, temos enfermidades porque não confiamos em Deus. A nossa confiança está no lugar errado. Às vezes achamos que somos fortes demais, achamos que nunca vamos ficar vulneráveis. Muitas das vezes colocamos a nossa confiança em bens materiais e achamos que aquilo nunca vai se perder, aquilo nunca vai acabar, que a gente confia tanto que o Senhor precisa tirar, para que nós colocamos a confiança nele e para moldar também a nossa identidade, porque o nosso valor ele não pode estar naquilo que a gente tem. Ele precisa estar em quem a gente é, em Deus. Precisamos ter essa identidade firmada. Só que se o Senhor não tira, se o Senhor não nos deixa enfermos, como que vamos entender? Como que, se não é... Eu costumo dizer que o leito de enfermidade é um lugar onde mais entendemos que precisamos de Deus. Porque ali estamos vulneráveis. Entendemos que se o Senhor não colocar a mão, nós não conseguimos nem levantar da nossa cama. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida é para moldar nosso caráter, tem consequências também que vêm, só que também é para moldar em nós confiança. Por isso que entra a questão do julgamento, que não devemos julgar ninguém, porque não sabemos os motivos, o porquê de cada um tá passando alguma coisa. Porque há de concordar, né? A gente já passa tanta coisa, tanta guerra, tanta luta. Nós somos peregrinos, nós não somos daqui. Já passamos tanta coisa, já sofremos perdas, enfermidades, tribulações, angústias, aflições. Aí, além disso, a gente ainda vai ter que lidar com o julgamento de alguém? Com o apontamento de dedo de alguém? Não, o Senhor não nos chamou para isso. Eu ouvi uma coisa linda essa semana no culto e o servo de Deus que pregava, ele falava assim, ore para alguém como se fosse orar para você, com empatia. Porque a oração é você ter empatia pelo outro. Porque muitas das vezes as pessoas pedem oração para nós e muitas das vezes até esquecemos. Eu vou orar, mas esquece. Mas e se fosse com o seu filho? E se fosse com a sua mãe? E se fosse você? Você não oraria? Não levantaria de madrugada? Não se esforçaria? Não buscaria? Não clamaria? Da mesma forma que faríamos isso para nós, temos que fazer isso para o outro, porque isso é o amor de Cristo. Isso é o amor de Cristo. Tá vendo alguém que teve perdas? Que tá tendo uma crise financeira? Que tá passando por um momento difícil no casamento? Ora como se fosse você. Como se fosse os seus filhos. Tenha empatia. Porque o Senhor, ele tá olhando tudo isso. E da mesma forma que ele retribui com justiça aquilo que é mal, ele também faz justiça para aquilo que fazemos que é bom. Não porque merecemos, porque tudo que fazemos, fazemos por ele. É tudo por causa dele, porque nós somos maus, não há bondade em nós. Até a bondade que nós achamos que somos nós que temos,
É o Senhor que colocou, porque somos maus, somos julgadores, somos caluniadores, somos maus. Mas quando Deus ele vê que estamos sendo bom, porque estamos aplicando a palavra de Deus na nossa vida, o Senhor ele se agrada em retribuir. Então, se você está passando por um momento difícil, seja porque são consequências, porque o Senhor ele não anula as consequências. Davi ele se arrependeu, ele se voltou para o Senhor, mas a palavra de Deus mostra que ele sofreu consequências tanto na carne dele, tanto na vida dele, como na família dele. Então, muitas das vezes vamos sofrer consequências das nossas más ações. Mas se nós nos arrependermos, alcançamos do Senhor a misericórdia. E o Senhor ele pode até retirar o juízo que ele havia planejado. Ou muitas das vezes amenizar. Então que no dia de hoje possamos entender que o juízo de Deus ele é severo. E ele vem com força. Mas quando nos arrependemos, quando nos voltamos para o Senhor de coração aberto, limpo, confessando, não escondendo, pedindo para Deus restaurar, o Senhor restaura. E o Senhor é capaz de fazer um coração totalmente diferente. Humilde, manso, bondoso, compassivo. Então que esse vídeo, que é um chamado para o arrependimento, para se voltar para o Senhor, seja um combustível para aquilo que o Senhor já vem falando ao seu coração, que ele só venha testificar aquilo que você já havia sentido no seu coração, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.